Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais uma vez nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. Toda quarta-feira neste horário, também reprisado em outro horário na TV. E o objetivo é qual? Responder suas perguntas de maneira bem rápida. Não é fazer um trocando ideias, como o programa da terça-feira ao meio-dia. É responder objetivamente. Quando a pergunta está ligada à doutrina da igreja, bem clara, a gente responde pelo catecismo, pela Bíblia, pelos documentos da igreja. Quando é uma pergunta que não está relacionada diretamente com a doutrina, a gente dá uma opinião, ok? E quando o assunto precisa ser um pouco mais desdobrado, eu procuro indicar um livro que a pessoa possa ir, um livro ou CD, que a pessoa possa aprofundar o estudo, se ela quiser, certo? Convido vocês que estão aqui, vocês de casa, para a gente rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós nessa hora, para que a gente possa fazer um bom programa, né, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui no nosso auditório. Temos aqui amigos de Aracaju, em Sergipe. Quem é isso? Bem-vinda. Recife, Pernambuco. Casal ali. Ipojuca, Pernambuco também. Ok. São Paulo, capital. Minas Gerais, é a cidade de Coronel Fabriciano. Beleza? Piraju, São Paulo, e Bananal, aqui perto de nós, né? Bem-vindo, São Paulo também. É uma alegria a gente receber vocês aqui. Quero começar mostrando esse livro do Márcio Mendes. Um livro pequeno, sintético, mas bastante forte. Nada vos poderá fazer mal. É um livro de libertação, cura e libertação, orações de libertação, né? O que está por trás de uma situação que nos atinge e que não sabemos explicar. As tentações do demônio, né? Então o Márcio coloca aí várias situações com orações, né? Como tratar desse assunto, ok? Muito bem. Estamos aí às vésperas de uma grande festa de São José, né? Dia 1º de maio, São José Operário. São José é tão importante que tem duas festas na igreja. 19 de março, que é São José, esposo de Maria, e 1º de maio, São José, patrono dos trabalhadores, ok? Então eu queria mostrar aqui a vocês 3 livros ligados a essa data. Primeiro, um livro sobre o trabalho, o sentido cristão do trabalho, algo muito importante. Quando o pecado entrou na história dos homens, o que Deus fez imediatamente? Colocou o trabalho. Adão, agora, meu filho, você vai ter que tirar o pão de cada dia, com o suor do teu rosto. Porque o trabalho, dizia o Confúcio, né, é o sentinela da virtude. Quem trabalha é virtuoso. Não entra no ócio, não entra no vício. Então, o trabalho tem um sentido cristão muito importante que muita gente não entende. O cristão que trabalha mal é um mau cristão. O empregado cristão que trabalha mal é um mau cristão. Porque o cristão tem que trabalhar bem. Ok? Esse livro é para a gente pensar sobre isso. Porque dia 1º é dia do trabalho. E aqui 2 livros sobre São José. Este livro maravilhoso, São José não falha, é um padre alemão chamado Afonso Weigl, que ele coletou, esse padre já morreu, esse livro é antigo, ele foi ressuscitado. Ele escreveu mais de 80 milagres e curas que as pessoas receberam através de São José. E colocou esse título, São José não falha. Muito bonito. As pessoas que já leram, né, aprovam muito esse livro. E eu escrevi um livro sobre São José, o glorioso São José, porque foi uma promessa que eu fiz para São José. Minha esposa, depois de 35 anos, deixou de fumar numa festa de São José, 1º de maio. Ela fumava desde 15 anos de idade, já 35, e lutava para deixar o cigarro e não conseguia. Ia ter uma procissão na minha cidade, todo 1º de maio tem. Eu digo, meu bem, vamos à procissão, entrega essa carteira de cigarro para São José.
Olha, gente, voltamos para casa, nunca mais essa mulher fumou. Fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Viveu 10 anos sem fumar até a sua morte. São José. Aí eu prometi para São José, se Deus me der luzes e força, eu vou escrever um livro. Aí pesquisei a vida de São José e escrevi o glorioso São José. Então, para que as pessoas possam ter essa devoção profunda, os papas recomendam muito a devoção. Porque, gente, assim como Nossa Senhora é mãe de Jesus, São José é pai. A igreja presta um culto de hiperdulia a Nossa Senhora, superdulia, superveneração. E a São José, protodulia, ou seja, abaixo de Nossa Senhora, o culto mais importante é de São José. São José não falha, realmente. Eu gosto muito do texto de São José, que eu rezo toda madrugada, né? A gente que já está ficando assim meio gasto, né? A gente acorda de madrugada para visitar o banheiro, né? Aí eu aproveito e rezo o texto de São José antes de voltar para a cama. É muito bonito. São José, valei-me, valei-me São José, valei-me São José, valei-me. Está aí. Bom, vamos ver aqui as perguntas que já estão aqui na minha mesa. Olha, uma pessoa que pediu para não ser identificada. Existe alguma restrição pela Igreja Católica quanto à prática da yoga, do yoga? Veja, a Igreja não fala dessas coisas, né? A Igreja fala da fé católica, o que não compatibiliza com a fé católica, a Igreja não fala. Eu queria explicar de onde é que vem a yoga. A yoga, ela vem do hinduísmo. Qual é a raiz da yoga? A raiz da yoga é o seguinte: os hindus acreditam que nós somos Deus, é o panteísmo. Nós somos uma centelha de Deus. Só que essa centelha, ela está presa, né, num corpo, que segundo a teoria deles, é má. O corpo é mau, o bom é a alma. Então, tem que libertar o espírito da alma. Então, todo exercício de yoga, fakir, é para libertar o espírito que está preso na matéria. A igreja não concorda com isso. Então, a filosofia da yoga é uma filosofia que não bate com a fé católica. Agora, alguns defendem que não, mas eu usar só as técnicas de respiração tal, não sei. Eu prefiro não usar. Porque como a raiz filosófica não compactua com a igreja, com a fé católica, eu não sei. Dizem que faz bem para a saúde, não vou entrar nesse mérito, que é um campo mais talvez de fisioterapia, medicina, eu vou ficar só na parte assim religiosa. Eu escrevi um livro que tem um capítulo sobre isso, que aliás não fui eu que escrevi. Esse livro aqui, Falsas Doutrinas, são inteirinho artigos de Dom Estevão Bittencourt, um monge beneditino, famosíssimo, que morreu com mais de 80 anos, tanto é que está escrito aqui org é organização, eu só organizei. Eu coloquei aqui mais de 80 coisas desse tipo, né, que não se compactuam com a fé da igreja. Então eu chamei de falsa doutrina, né, porque não fecha com a igreja católica. Então é tudo aqui sobre, por exemplo, todas as vamos dizer assim, segmentos protestantes, depois também coisas do tipo, né, vamos colocar aqui, por exemplo, Adonep, Mormons, Testemunho de Jeová, religiões orientais, islamismo, panteísmo, gnosticismo, budismo, zen budista, hinduísmo, quer dizer, tudo isso que a gente vê por aí tem ou não tem incompatibilização com a fé católica? O que está aqui não compactua com a fé católica. Okay? Então, agora, não fui eu quem escrevi, foi um monge beneditino, altamente capacitado. Vocês têm ideia, Dom Estevão Bittencourt, ele traduziu, na Bíblia de Jerusalém, ele traduziu as cartas de São Paulo Coríntios do hebraico para o português. O homem sabia grego, hebraico, latim e outras coisas mais. Muito bem. Geise Vasconcelos, quanto à prática de orações, novenas e ladainhas, existem ritos, preceitos ou normas para a sua correta prática, ou que vale a intenção daquele que reza? Bem, veja, olha, novenas, ladainhas, elas precisam ser aprovadas pela autoridade eclesiástica. Eu escrevi um livro, já faz muito tempo, Orações de todos os tempos da igreja. Todas as orações, assim, tipo ladainha, novena e tal, tem que ter autorização eclesiástica, para não ter erro de doutrina.
Porque a igreja ensina o seguinte: o lex orandi, lex credendi. Você reza conforme você crê conforme você reza. Se você crê errado, você reza errado. Então a oração não pode ter erro de doutrina na oração. Então uma ladainha precisa ser autorizada. Por exemplo, a ladainha lauretana de Nossa Senhora, né? Virgem poderosa, Virgem Santíssima, né? Só o Papa pode autorizar a mexer nessa ladainha, inserir alguma coisa ali ou retirar. Retirar nunca retira, mas sempre inserir, porque é uma ladainha muito importante. Então, se alguém quiser escrever alguma ladainha e tal, para publicar, peça autorização ao bispo. O bispo pode autorizar, com autorização eclesiástica. Aí a gente fica tranquilo. Muito bem. Sandro Giacomazzi, sobre a transfiguração de Jesus. Se não podemos manter contato com os mortos, como entender a transfiguração? Tanto Elias quanto Moisés estavam mortos, eles já haviam ressuscitado. Veja, a transfiguração não tem nada a ver com contato com os mortos, no sentido que a igreja não autoriza. O que a igreja não aprova? Que a gente chame os mortos, faça evocação dos mortos. Por exemplo, vamos fazer uma reunião aqui e vamos chamar uma pessoa que já morreu aqui para falar com a gente. Chama-se evocação dos mortos. Não é pedir intercessão dos santos, que é outra coisa também. Pedir intercessão dos santos, você não está evocando, não está chamando. Ali na transfiguração não houve evocação dos mortos. Jesus estava ali, Moisés e Elias apareceram, porque Jesus quis mostrar que Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava os profetas, estavam cientes da missão que Jesus ia cumprir em Jerusalém, que seria a morte e a ressurreição dele. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Não foi ali uma evocação dos mortos. Aí, Deus pode permitir que um morto se manifeste. Pode. Por exemplo, os santos tiveram muitas visões de almas que apareciam. Existe um caso muito interessante, o chamado as 30 missas gregorianas. O que é as 30 missas gregorianas? Famosas, né? Um monge beneditino morreu e acharam na gaveta dele umas moedas de ouro guardadas, o que era proibido por São Bento. Ou seja, ele morreu com essa falta. Esse monge que morreu apareceu para um outro e pediu que rezasse 30 missas por ele, para ele sair do purgatório e ir para o céu. Rezaram 30 missas. Quando acabaram de rezar, ele apareceu de novo e disse: estou livre. Então criou essa famosa 30 missa gregoriana. Então, Deus pode permitir que uma alma se manifeste a alguém. Nós não podemos chamar as almas aqui. Mas Deus pode permitir, com que objetivo? 2. Diz Dom Estevão. Primeiro, mostrar para nós que a eternidade existe. Mostrar que existe vida além dessa. Segundo, a alma pode aparecer para pedir orações. Como o caso desse monge. É o que a igreja coloca. Os santos tiveram visões de almas que apareciam. Então, não tem nada a ver com evocação de mortos. Aí é uma coisa que Deus autoriza por conta dele. Certo? Muito bem. Fabiano Calderon. Um sacerdote de minha cidade afirmou que Deus não tem poder sobre a morte. Deus tem poder sobre tudo. Deus é onipotente. Oni quer dizer tudo. Deus tem poder sobre tudo. Que não nascemos com hora certa para morrer. Essas afirmações estão corretas? Bom, veja bem. Não é Deus que determina a hora que a gente vai morrer, mas Ele sabe a hora que a gente vai morrer. Porque Deus sabe tudo. Se Ele não souber tudo, Ele não é Deus. Agora, a hora da minha morte vai depender de mim. Eu me cuido, eu trato da minha saúde, ou será que eu sou irresponsável, que eu encho a cara e entro num carro e posso morrer? Quer dizer, Deus não tem nada a ver com isso. Agora, como Deus é onisciente, Ele sabe. Não quer dizer que Ele que determine, mas Deus tem que saber. Se eu não souber, Ele não. Porque para Deus, gente, não existe passado e futuro. Para Deus tudo é presente. O que já aconteceu com a gente, o que vai para Deus é presente. Um teólogo chamado Karl Rahner dizia assim: Deus é um instante que não passa. Difícil entender isso, né? Um instante que não passa, é o eterno presente.
Entende? Bom, é isso aí. Tem um livro que ajuda a entender um pouco isso, O Cristão Diante da Morte. Esse livro aqui, eu coloco o que a igreja ensina sobre a morte e o que vem depois da morte. Juízo particular diante de Cristo, o juízo final, o que é o céu, o inferno, o purgatório, a segunda vinda de Cristo, o cristão diante da morte. Né? É um livro que pode ajudar quem tem aí, quer aprofundar o assunto. Maria Sueli dos Santos, posso comungar estando em processo de divórcio e namorando outro rapaz? Veja, eu nunca li uma definição, uma resposta da igreja sobre isso. Está divorciada e está namorando um rapaz. Veja bem, o divórcio, ele não anula o casamento. Ele não quebra o vínculo matrimonial. Porque o divórcio é um negócio civil. O vínculo matrimonial é religioso. Então o casal pode estar separado fisicamente, mas diante de Deus ainda está unido. A única coisa que libera o vínculo matrimonial é se o tribunal da igreja decretar que o casamento foi nulo. Aí não tem mais vínculo. Então eu penso assim, enquanto a pessoa está divorciada, mas o vínculo existe, eu penso que ela não pode namorar outro, porque ela ainda é casada. Entendeu? Pode, de repente, manter uma boa amizade, um bom relacionamento, mas namoro, no sentido de que vai buscar um noivado, vai buscar um casamento, eu acho que aí não, porque você ainda tem o vínculo matrimonial. Se o tribunal da igreja disser, seu casamento primeiro foi nulo, aí acabou o vínculo, aí você pode namorar e casar e tudo bem. Certo? É o que eu entendo dentro da moral católica, que o Código de Direito Canônico coloca sobre essa questão. Ou melhor, deve ser Tiago. Um homem que fez vasectomia sem saber que é pecado. Após tornar-se viúvo, poderá se casar novamente, uma vez que não poderá ter filhos dessa nova união, pode casar. Ele fez vasectomia, não sabia que não podia, não sabia que não devia fazer. Ficou viúvo, né? Ele quer casar de novo, pode casar, pode. Ele não vai poder mais gerar, que fez vasectomia. Mas pode casar? Pode. Quem é que não pode casar? O Código de Direito Canônico da igreja coloca isso bem claro. Quem é que não pode casar? A igreja não celebra o casamento. Não é a pessoa que não tem fertilidade, é a pessoa que não tem condição física, hein? Não é psicológica, é física, de realizar o ato sexual. Por exemplo, um tetraplégico, não, e veja bem, não é a igreja que define, é a medicina. Se o médico disser para o pároco ou para o bispo, esta pessoa não tem condição definitivamente de ter o ato sexual, então a igreja não pode celebrar o matrimônio. Por quê? Porque o matrimônio é para gerar filhos também. E essa pessoa nunca vai ter condição. Não é o caso da pessoa que é infértil. Não. A pessoa sendo infértil, mas podendo ter o ato sexual, pode se casar, mesmo que não gere. Por exemplo, você pega duas pessoas aí, uma mulher que já fez a menopausa, 60 anos, ela pode casar? Pode. Não vai ter mais filho, mas ela pode casar. Porque o casamento tem um aspecto unitivo, além do aspecto procriativo. Então, fica bem claro, a gente só não celebra no caso de impedimento definitivo para o ato sexual. É o que está no Código de Direito Canônico da Igreja. Tem um livro que eu explico essas coisas, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Essas coisas todas ligadas a matrimônio, tal, vida sexual no casamento, casal cristão. Por que eu escrevi esse livro? Porque muitos casais me fazem essas perguntas, por internet, por e-mail, né? Professor, como é que tem que ser o ato sexual de um casal cristão? O que pode, o que não pode? E casos de contracepção, né, com toda a natalidade. Então, todos esses assuntos ligados à vida sexual. E eu pedi ao bispo de Lorena, Dom Benedito Beni, que desse o imprimatur. Queria que um dos câmeras desse um close aqui. O que é o imprimatur?
Imprimatur é a autorização do bispo para você publicar um livro, quando o livro é de doutrina. Isso está aqui no Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico diz assim: para publicar um livro de doutrina, tem que ter o imprimatur da autoridade da igreja. Como esse livro aqui é um livro difícil, né? Até botei uma capa vermelha nele para chamar a atenção, né? Eu fui no bispo. Digo, Dom Beni, se o senhor autorizar, eu publico. Por quê? Porque eu estou falando aqui uma coisa muito séria. O que um casal católico pode viver no ato sexual? As carícias, tal. Ele aprovou. Está aqui, ó, 5 de fevereiro de 2010. Aprovou, então eu publiquei. Tá? Tem essas questões todas ligadas à vida do casal, eu estudo nesse livro aí. Uma pessoa que não pede para não ser identificada. Mantive uma união estável por 8 anos, onde tivemos um filho. Hoje vivemos separados. Entenderam? A pessoa viveu 8 anos juntos, não eram casados, tiveram um filho e se separaram. Aí ele pergunta, é um homem, ele pergunta, qual relação devo manter com a mãe dessa criança? Uma vez que nunca fomos casados. Bom, eu penso o seguinte, que você deve manter com ela uma relação de amizade, e, sobretudo, ajudar essa criança, né? Claro, é seu filho. Sendo filho, a gente tem que cuidar. Não importa se é filho da mulher legítima ou se é filho, né, torto. Tem que cuidar. Filho é filho. O maior absurdo que existe hoje, eu fiquei com vergonha quando o Papa João Paulo II veio aqui no Brasil a última vez, acho que foi em 1997. Ele fez um discurso, uma homilia para os jovens lá no Maracanã, e ele falou para os jovens, por causa da irresponsabilidade sexual, por causa desse negócio de amor livre, sexo livre, o Brasil tem milhares de crianças órfãos de pais vivos. Gente, criança órfã de pai vivo? Que a criança perdeu um pai porque o pai morreu, tudo bem, mas órfão de pai vivo? O pai abandonar o filho? A galinha não faz isso, a vaca não faz isso, a cobra não faz isso, a cascavel venenosa não abandona seu filhotinho, vai mexer com o pintinho da galinha para você ver se ela não avança. E o homem é capaz de abandonar o seu filho, deixar uma criança órfã de pai vivo. Então, no caso dele aqui, eu digo, cuide do seu filho. Com a mãe dele, que você não está mais casada com ela, tem uma amizade, um relacionamento de amigos, se for o caso, mas cuide da criança. É seu filho, é seu DNA. Está ali. Ainda bem que hoje existe o DNA, né? Ninguém mais engana ninguém, né? Antigamente ficava uma dúvida danada. É parecido com o pai ou não é parecido? Hoje não tem mais negócio de ser parecido, não. Hoje é DNA. É ciência. Gisele Renata. Por orientação médica, estou proibida de engravidar, devido à eclâmpsia na primeira gestação, e me sugeriu métodos contraceptivos. O que a igreja pode me orientar nessa situação? Ô, gente, primeira coisa, eu não sou médico, mas eu vou dizer uma coisa aqui. Eu já vi vários casos de eclâmpsia num parto e depois no segundo não tem eclâmpsia. Então, o fato de que uma mulher teve eclâmpsia num parto não quer dizer que vai ter nos outros. Então, eu penso que é o seguinte, aprofunda esse exame médico aí, né? Porque, será que você não vai mais poder ter filho se você quer por causa desse problema? Não sei. Eu acho que vale a pena aprofundar o diagnóstico médico nessa questão. Agora, ela pergunta assim, o que a igreja pode me orientar nessa situação com relação a métodos contraceptivos? Bom, nós sabemos muito bem, gente, o catecismo da igreja, quando fala de métodos contraceptivos, o catecismo da igreja, ele fala o seguinte, quando ele fala aqui da contracepção, é o parágrafo 2368, ele fala assim, que os casais devem usar método natural, 2368. Eu vou ler rapidamente aqui, porque nada como a gente ouvir a voz da igreja, né? 2368, peraí, está aqui para trás. Está aqui. Olha lá, 2370. A continência periódica, ou seja, o controle, né?
os métodos de regulação da natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios objetivos da moral. Ou seja, o que é isso que está falando aqui? Né? Está falando aqui dos métodos naturais, sobretudo o método Billings. Então, o que a igreja recomenda para o casal que precisa, por questão de saúde ou questão de, não sei, condição social, precisa, durante um período, limitar a natalidade, a igreja recomenda o método Billings. Eu não posso falar nada além disso, sabe por quê? Porque o catecismo não fala nada além disso. E eu não arrisco ensinar aquilo que a igreja não ensina. É muito perigoso. Ok? Vamos para o nosso intervalo. Vai ser bem rápido, você vai ver aí, e depois a gente vai responder aqui no Plasma algumas perguntas que chegaram por e-mail. Ok? Espera aí que a gente volta já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso PR, Pergunte e Responderemos. Chegou mais gente aqui no estúdio, quero cumprimentar vocês. Temos aqui gente de São Paulo, quem é que chegou agora de São Paulo? Isso, levante a mão, que já tinha gente de São Paulo aqui no primeiro bloco. Niterói, Rio de Janeiro, está aí, Pochorel, é isso? Mato Grosso, Currais Novos, Rio Grande do Norte e Petrolina, em Pernambuco. Bem-vindos à Canção Nova, ao nosso programa. Eu quero falar aqui dessa ação, né, que a Canção Nova está fazendo. Cadê aqui a minha revista? Está aqui, ó. Quero mostrar esta ação aqui. Léo, dá um close aqui. Esta ação é o seguinte, vocês estão vendo aqui, 4 gigantes da Canção Nova aqui. O Padre Bruno Costa vai gravar um vídeo, né? Em Cristo superamos sofrimentos. O Padre Zandoná, ansiedade e depressão. O Alexandre Oliveira, 5 lições para o combate na fé. O Dunga, sobre drogas, alcoolismo e outros vícios, etc. São 3 meses que a Canção Nova está fazendo gravação sempre de 4 pessoas. Isso vão ser nos meses de, está aqui, olha, até junho, né? 3 meses, e quem é que vai receber, quem é que vai poder baixar essas gravações? Quem nesses meses, né, abril, maio e junho, fizer um depósito extra para a Canção Nova de R$20. Não é o seu depósito normal, é um depósito extra, um boleto de R$20. E no final de junho, você vai receber um CD com todas as gravações, de 12 pessoas. Inclusive tem o Padre Jonas, tem a Luzia, tem o Padre Fábio de Mello, tem o Padre Marcelo Rossi, né? Cada mês são 4 pessoas, né? Esse primeiro mês tem esses 4 aqui que eu mostrei. Depois junho, depois abril, maio e junho. Isso, gente, é para ajudar a Canção Nova. A Canção Nova tem uma dívida pesada. Nós temos que dizer isso. Porque a Canção Nova tem, sabe, com a obrigatoriedade da digitalização, vocês sabem que as televisões são obrigadas a sair do sistema analógico, um sistema antigo, para o sistema digital. Isso ficou caríssimo. São milhões de reais. Por quê? Porque tem que trocar retransmissores, tem que trocar aparelho, tem que trocar tudo. E se não, a Canção Nova não entrasse nisso, até uma data que o governo anterior fixou, sai do ar. Então, o ETO teve que entrar de cabeça, fazer dívida, não tem outro jeito. Ou entra nessa guerra ou sai do ar. Então, a Canção Nova precisa. Agora, o Padre Jonas, quando fundou a Canção Nova, desde a rádio, ele colocou como algo fundamental, não ter propaganda. Os católicos vão manter essa obra. Ou então, essa obra não vai acontecer. Só que já acontece há 40 anos. Entenderam? Então, é muito importante que a gente ajude. Eu participo do conselho da Fundação João Paulo II. Desde que esse conselho começou, há 30 anos atrás, eu sou conselheiro. Eu sei a luta que é aqui dentro. É matar um leão a cada dia, para pagar conta. Entendeu? Vocês estão vendo aqui, ó, 3 câmeras aqui. São funcionários. Lá na ilha tem mais gente. Por sinal, ir para o satélite e voltar para a sua casa, nós usamos, ainda tem aqui a diretora do programa, a produtora. Cada programa desse envolve mais de 15 pessoas. E ninguém vive de vento, né? Tá certo? Sabe, gente, eu tenho certeza que essas televisões comuns aí,
gastam 100, 200 milhões por mês. Sabe quanto a TV Canção Nova gasta? 20. É completamente diferente. Aqui não tem popstar, aqui não tem gente que ganha aí salário de R$1 milhão por mês, não. É tudo consagrado que vem aqui fazer programa e acabou, entendeu como é que é? Mas assim mesmo, Embratel é cara, satélite é cara, esses equipamentos são caríssimos. Então essas coisas todas é que o povo precisa conhecer um pouco. Bem, eu quero mostrar rapidamente aqui, antes de a gente entrar aqui nas perguntas. Eu gosto muito dessa coleção, eu gosto muito da vida dos santos. Então eu estou me dedicando a escrever a vida dos santos de maneira assim, bem simplificada. Madre Santa Teresa de Calcutá, uma coisa extraordinária essa mulher, vale a pena. Sabe, gente, eu sinto que é uma maneira mais fácil de você evangelizar, é entregar o livro de um santo na mão de uma pessoa. Madre Teresa é uma coisa fantástica. Essa mulher aqui criou mais de 150 casas de missão, as missionárias da caridade no mundo inteiro. Foi o Prêmio Nobel da Paz, né? O gigante São Bento. Vocês têm ideia da grandeza de São Bento, os beneditinos? Eu vou dar só um dado aqui para vocês perceberem. Isso aqui me encanta. Os beneditinos têm mais ou menos 1.500 anos. Gente, da Ordem de São Bento já tivemos 24 papas beneditinos. Já pensaram? 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos beneditinos, 1.500 santos canonizados beneditinos e 37.000 mosteiros no mundo inteiro. Esse gigante, São Bento, conseguiu isso. Sabe, esses homens é com eles que a gente tem que aprender o que é a fé, a espiritualidade. O grande Santo Antônio morreu com 36 anos e pregava para o Papa. Doutor da igreja, recebeu o título de doutor da igreja. Só 36 santos têm o título de doutor, ele recebeu. E São Filipe Neri, um gigante de Roma, né? Sabe, vale a pena conhecer a história desses gigantes da igreja. Sabe, a gente lê um livro desse, sabe, edifica a nossa fé. A gente fica com vontade de fazer mais coisa para a igreja. Vamos lá. Luiz Medeiros Pinheiro de Milhã, no Ceará. Em nossa paróquia temos o grupo do Terço dos Homens, com 100 homens, que reza todas as semanas. Mas o nosso padre não dá nenhuma assistência e nem celebra sequer uma missa por mês para o grupo. Esquece o padre, continua rezando o terço com os homens. O importante é rezar o terço com... Gente, esse negócio de terço dos homens foi uma das coisas mais bonitas que eu vi aparecer na igreja, que o homem não gosta de rezar. A mulher vai para o grupo de oração, o homem vai para o bar. Agora, graças a Deus, o terço dos homens está trazendo os homens para rezar. Então, esquece do padre, reza o terço com os homens. Né? Aí ele continua aqui, e no último terço do mês rezamos o terço em família, e o nosso padre diz que as mulheres tiram o brilho do terço. Mentira! O que devemos fazer? Ô Luiz, esquece o padre, reza o terço com os homens, prega o evangelho para os homens, faça isso. Gente, esse dia teve uma concentração aqui em Aparecida, tinha negócio de milhares de homens do terço, do Brasil inteiro se reunindo. É a coisa mais maravilhosa que está acontecendo. Porque homem é brigão, mulher não é. As cadeias estão cheias de homens, não estão cheias de mulher. Então o homem é que precisa rezar. Então esse terço dos homens, olha, eu fico satisfeito quando eu consigo atender algum pedido de pregar para os homens no terço dos homens. Que delícia. Não só homem ali, você pode falar o que você quiser. Não tem problema, né? Esquece o padre, toca para frente. Jonatas Santos, quanto ao documentário O Demônio e o Padre à Morte, a igreja emitiu alguma nota a respeito dessa produção? Não sei, eu não fiquei sabendo se houve alguma nota da igreja. Normalmente a igreja não se pronuncia. Na sinopse fala que foram filmadas cenas reais de um exorcismo. Bom, isso é possível. Leigos podem ter acesso a exorcismos reais? Bom, ter acesso em que sentido? Assistir um exorcismo depende se o padre exorcista autorizar. Não é muito conveniente, porque o demônio, vocês sabem, ele é sagaz, ele ataca,
né? Então, sabe, a pessoa possessa, gente, é um caso muito sério, é raro. O possesso, o demônio tomou posse dele, da mente dele, das faculdades intelectivas. O demônio fala em nome dele. Eu não quero ficar perto de um cara desse, não. Nem que o exorcista me convide, eu vou rezar lá na capela. Esse negócio. Agora, se o exorcista autorizar, de repente, algum leigo pode assistir, um leigo preparado, de repente ele pode assistir, sim, pode passar. Agora, se tem alguma manifestação da igreja com relação ao livro do Padre Amorto, eu não tenho certeza, não posso dizer aqui. Mariana de Caçapava, em São Paulo. O que a igreja pensa sobre a técnica bioenergética BEST Alliance? Me disseram que melhora a ansiedade, mas estou preocupado em não saber se a igreja é a favor. Bom, eu sempre digo o seguinte, a igreja não se mete na medicina. Bioenergética é uma prática alternativa da medicina. Não é reconhecida ainda pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a gente não pode garantir que tem uma eficácia. Por que existem os conselhos federais? Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Engenharia, para garantir a eficácia do trabalho profissional. A bioenergética não tem ainda uma comprovação médica de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Então, é bom tomar cuidado. Agora, a igreja não fala nada, porque não é o campo dela. A igreja aprendeu a não se meter naquilo que não é o campo dela. O campo da igreja, o que é? É doutrina católica. Fora disso, a igreja não se pronuncia. Aí eu pergunto, pode usar? Não pode usar? Não sei, cautela. Meu pai dizia, prudência, água de galinha e água benta não faz mal para ninguém. Os velhos não sabiam, né? Qual seria a maneira mais prática de explicar a transubstanciação? Rodrigo Simões. Ô Rodrigo, boa pergunta. O que é a transubstanciação? Gente, quando o padre consagra a hóstia se transforma no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Veja bem, não é o Cristo que está ali dentro, escondido. Não. Aquele pão é Cristo. Vocês entenderam? Diferente dele estar escondido. Não. Isto é o meu corpo. Aquele pão é Cristo, é a carne, é o sangue, a alma, a divindade. Só que escondido no véu do sacramento. Então, o que é a transubstanciação? A palavra fala, trans é transformar, substância. Substância é aquilo que faz alguma coisa ser o que ele é. Por exemplo, eu tenho que dar uma explicação que é um pouco demorada. O que faz eu ser homem? Ou melhor, o que faz eu ser uma pessoa humana? É eu ter 2 olhos? Não. A lagartixa também tem. O que faz eu ser homem? Eu ter cabelo? Não. O cavalo também tem. O que faz eu ser homem ter 2 braços? Não. O macaco também tem. O que faz eu ser homem? O meu peso? Não. Tem um que pesa mais. O que faz eu ser homem, então? É alguma coisa que você não vê. A alma. Ou seja, onde está a inteligência que você não vê, a liberdade que você não vê, a vontade que você não vê, a consciência. Então, o que faz o ser o que ele é algo invisível. E tem a aparência. A aparência é o que vocês estão vendo. O que é a transubstanciação? O pão, ele tem uma essência, que não é a aparência. A transubstanciação, quando o padre consagra, a essência do pão que você não vê, se transforma em Jesus Cristo que você não vê. Nós estamos vendo as aparências de pão. O que é a aparência? A igreja chama de... tem outros nomes. Aparência, esqueci agora aqui. Mas é a cor, é o peso, é o tamanho. É a mesma coisa com o vinho. Quando o padre consagra o vinho, a essência do vinho, que a gente não vê, se transforma no sangue, no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Ok? Então eu vou dar aqui 3 exemplos para vocês entenderem bem. 3 milagres que Jesus fez. O milagre que Jesus fez da transformação da água em vinho.
Ali tem duas coisas, a substância e a aparência. O que mudou nesse milagre? Jesus pegou água, transformou em vinho, mudou a substância e mudou a aparência, porque mudou o gosto. Vinho não tem gosto de água. Então, no milagre, da transformação de água em vinho, Cristo mudou a essência, a substância e a aparência. No milagre da multiplicação dos pães, ele não mudou a aparência. Pão continuou sendo pão. Certo? Ou melhor, desculpa, ele não mudou a natureza, o pão continuou sendo pão. Ele mudou o quê? A aparência, ele aumentou a quantidade. Estão vendo? Aí houve uma coisa só a mudança da essência, da aparência, não mudou a essência. E o terceiro milagre, né? A Eucaristia. A Eucaristia, ele não muda a aparência, o pão continua pão. Você come, tem gosto de pão, mas mudou a essência, a natureza, a substância, que não é mais substância de pão, é substância. Então houve a transubstanciação. A substância foi transformada, mantendo a aparência. Vocês entenderam? Isso é a transubstanciação. Vamos em frente. Marlene Souza. Católicos podem se consultar com um profissional da área de saúde, sabendo que ele é espírita? Bom, se for só tratamento médico, o que não pode é haver uma mistura, né? Porque nem todo médico é católico. Se você só for médico católico, de repente você não vai ficar sem tratamento. Então, o importante é o seguinte: eu quero ir no médico, eu quero o seu trabalho profissional. Não importa se é judeu, se é espírita, se é isso, aquilo, aquilo. Se ele está agindo profissionalmente, você pode ir. Agora, se ele quiser colocar um ingrediente da religião dele, você pode rejeitar. Entenderam? É só ter clareza nas coisas, né? Vamos lá. Juliana Correia, o que diz a igreja sobre o dízimo? Existe um valor proporcional ao que dispomos? Gente, a palavra dízimo, ela só é usada no Antigo Testamento. No Novo Testamento não aparece a palavra dízimo. Então a igreja não obriga que a gente dê 10% do salário, não obriga. É bonito a pessoa dar, quem pode dar, deve dar. Mas a igreja não obriga. Eu quero provar que não obriga, mostrando aqui o que fala o catecismo sobre isso. Porque eu já falei isso uma vez e disseram que eu estava mentindo. Opa! Não me chama de mentiroso não, porque eu gosto de mostrar que está aqui no catecismo. Então, aqui no catecismo, quando fala dos mandamentos da igreja, parágrafo 2041, 2041, o catecismo, vocês sabem que tem 5 mandamentos da igreja, né? Tem os 10 mandamentos da lei de Deus e tem os 5 mandamentos da igreja. Quais são os 5 mandamentos da igreja? A pessoa é obrigada a confessar pelo menos uma vez por ano, comungar pelo menos uma vez por ano, né? Depois a pessoa jejuar nos dias que a igreja fixou para jejuar, né? Quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, e depois guardar os domingos, dia de festa. São 5 mandamentos da igreja. O 5º mandamento fala disso. Então, o 5º mandamento diz assim, o 5º mandamento da igreja, ele diz assim, vou pedir para o meu amigo Léo dar um close aqui, ó. Número 5 aqui, ele está falando o 5º mandamento da igreja: ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Não fala em 10%. É bonito dar 10%, mas tem gente que não pode. Bom, ele cita o Código de Direito Canônico no cânon 222. Está aqui a relação aqui embaixo. Então, eu vou ler o que fala o Código no número 222. O Código diz assim, está aqui o Código. Tá? O Código é o estatuto da igreja. O que pode e o que não pode fazer. No cânon 222, diz assim, está aqui, ó. Os fiéis têm obrigação de socorrer as necessidades da igreja, a fim de que ela possa dispor do que é necessário para o culto divino, para as obras de apostolado, ok? E de caridade, e para o honesto sustento dos ministros. O padre não vive de vento, né?
Então, não fala em 10% o código, ok? Mas é bonito. São Paulo fala o seguinte: o importante é dar com alegria. São Paulo fala. Não importa se está dando 10, se quiser dar 15, dê 15 também, né? Quem pode dar mais do que 10, deve dar, inclusive. Muito bem, vamos aqui. Cristiane, atualmente nas missas não vemos mais o padre dizer saudemos uns aos outros em Cristo. Tem alguma explicação? Cristiane, isso não foi abolido na missa. O que o povo chama de abraço da paz não foi abolido. Mas o que acontece? É que o povo faz um pouco de algazarra ali, né? E os padres acabaram suprimindo. Mas não devia suprimir, não. Por quê? Porque o missal romano prevê que isso aconteça. Antes da comunhão, o que é esse abraço da paz? Ou saudemos uns aos outros em Cristo? É um gesto de unidade. Porque nós vamos rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração da unidade. Pai Nosso, não é meu, é nosso. Né? Então, a igreja quer que haja assim uma manifestação de unidade. Não deviam abolir o abraço da paz, porque ele está no missal, está no documento chamado Redemptionis Sacramentum do Papa João Paulo II, que manda fazer. Agora, ele fala o seguinte: não é fazer aquela algazarra na igreja, o padre descer do altar lá no meio do povo, não. Ele fala: o padre não pode sair do altar, o padre não pode sair do presbitério. E o povo que está assistindo, cumprimentar quem está do seu lado direito e quem está do seu lado esquerdo. Ponto. Para não ter exatamente o Cristo presente ali no altar. Ok? Mas como a coisa meio que descontrolou, os padres, cortaram. Mas não tem um documento da igreja mandando cortar, não. Se alguém conhece algum documento que manda cortar, por favor, manda para mim, que eu não conheço. Juliana, por que a confissão deve ser com o padre e não posso ter a confissão somente eu e Deus? Porque Jesus mandou, Juliana. Aqui tem algo fundamental, gente, que eu quero refletir com vocês. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez depois que ele ressuscitou? Claro, encontrou com Madalena, né? Mas quando ele encontrou com os apóstolos no domingo da ressurreição, na tarde do domingo da ressurreição, que nós vamos celebrar domingo agora, né? Domingo agora é o domingo da misericórdia. Por que domingo agora é o domingo da misericórdia? Porque é o domingo em que o Evangelho narra a instituição da confissão. Cristo apareceu para os apóstolos no cenáculo: a paz esteja convosco. Soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Não foi um papa que inventou a confissão, foi Jesus. Ele quer que eu confesse com o padre, aqui no ouvido do padre. E o ouvido do padre é a coisa mais suja que existe, porque ele já escutou de tudo. Não tenha medo de confessar, gente. O padre já está careca de escutar tudo que é pecado, e ele também é pecador, ele também se confessa. Esse televisão passou lá no Vaticano, o Papa sendo filmado, confessando. Então, a gente não deve ter medo de chegar no padre, não. Eu teria muito medo se Jesus mandasse confessar com um anjo. Aí eu ia tremer, porque o anjo não tem pecado. O padre tem. Gente, eu tenho 70 anos, eu me confesso desde os 8 anos de idade, nunca eu fui maltratado numa confissão, pelo contrário, sempre me senti acolhido. Tá? Então eu quero, só para terminar o programa, que já está na hora, mostrar esse livrinho aqui. Por que confessar? Como confessar? Se você não sabe confessar, aqui como é que você faz exame de consciência, como é que você fala com o padre, como é que você cumpre a penitência? Por que confessar? Como confessar? Gente, Jesus, ele estava ansioso para dar o perdão. Por quê? Porque Jesus veio para tirar o pecado do mundo, de João Batista. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que no domingo da ressurreição ele institui o sacramento da confissão, porque ele tinha acabado de conquistar com a sua cruz o direito de nós sermos perdoados diante da justiça divina.
Que coisa maravilhosa. Então, ele, no domingo da ressurreição, ele manda que a igreja distribua o perdão, mas ele manda o padre. Por isso que a gente confessa com o padre. Ok? Se for pecado grave, você tem que confessar com o padre. Pecado leve, até no ato penitencial da missa, absolve, né? Mas pecado grave, contra os mandamentos, tal, aí tem que procurar um padre, ok? É uma maneira de a gente ficar isento de pecado diante de Deus. Tem coisa melhor, né? Muito bem, gente, chegamos ao final do programa. Agradeço a vocês que vieram aqui participar ao vivo aqui conosco. Voltem sempre, né? E nós voltaremos amanhã. Temos um programa amanhã, quinta-feira, Escola da Fé, aqui nesse auditório mesmo. Quem quiser vir, às 21 horas, nós estamos falando da igreja, né? Eclesiologia. Amanhã vamos continuar as aulas sobre isso. Muito obrigado e tenha aí uma boa tarde e uma boa estadia aqui na Canção Nova. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.